Bom dia a todos. Primeiro, agradecer, a Deus por esse dia maravilhoso. E a respeito do ensinamento, entregar-se a Deus, essa parte, que o ser humano tende a ir para os extremos. Então, ou entrega tudo a Deus, ou não entrega nada. Observando a represa, o lago, que foi feito por todos vocês, de frente à torre, ela tem um sistema de bombeamento no qual a água passa por um reservatório, do reservatório é mandado para o alto do morro, e aí cai de novo a água para as cachoeiras. E com isso fica circulando a água, reutilizando, ou seja, a mesma água que passa ali pelo riacho, Só que aí a gente estava com um problema de evaporação, pois está muito calor, Então faltava água, e conforme vai, chega a um ponto que fica sem água. E se ficando sem água, a bomba do motor queima. É uma bomba cara, pois tem muita força para poder mandar a água lá para cima. Então, o que a gente fez? Conseguiu, através de um poço, uma água mais ou menos na bitola de 3/4, e com isso a água permanente entrando dentro desse sistema fez com que equilibrasse. E aí nós fomos à caça dos vazamentos. Tinha vários vazamentos, Conforme foi fechando os vazamentos, conseguimos um equilíbrio de a água nunca faltar e até transbordar, Eu queria um paralelo na nossa saúde, Muita gente, ao descobrir o Jorei como sendo, a maravilha que esquece do que tem que ser feito, pelo ser humano. Assisti esses dias um documentário interessantíssimo na Netflix que fala sobre alimentação, e muitos assuntos falando sobre as associações de proteção à prevenção do diabetes, a associação à prevenção ao câncer. Eles têm sites, na internet, e com isso eles formulam cuidados para evitar o câncer e assim por diante. E aí esse pesquisador, esse cineasta, que fez o filme, descobriu que, através de um médico, de vários médicos, os malefícios da gordura, no ser humano. Todo mundo conhece, todo mundo sabe dos malefícios. Mas até descobrir, que o médico informou a esse cineasta o quanto é prejudicial, as gorduras saturadas, principalmente as carnes processadas, como presunto, linguiça, salsicha. Ele chega a ser considerado cancerígeno, empatado com os elementos radioativos, de tamanha comprovado o poder cancerígeno, desses alimentos. E a gente sabe, através do ensinamento de Meishu Sama, que é também muito das químicas colocadas nesses produtos para não estragar, os conservantes, terríveis conservantes,
E aí ele foi indagar essas associações câncer, no que no site mostra como fazer uma comida com linguiça e, né? Aí ele indagou, né? Porque se sabe que esse produto é tão cancerígeno, por que coloca uma receita de comida, né? É como se ensinasse numa associação para dependentes de álcool uma caipirinha, como se fazer uma caipirinha, né? Mais ou menos assim. Então, indagando, ele ficou bravo, encerrou a entrevista, esse presidente da associação. Aí que ele lembrou de pesquisar quem são os responsáveis, os patrocinadores. Aí descobriram que os patrocinadores são das indústrias de carne, né? E assim por diante. Então, está chegando o tempo, né, Meishu-sama falou que com o Jorei, ele passo a passo aumenta o poder do Jorei. E é nítido isso, né? Antigamente, eu lembro de pessoas receberem Jorei para acabar, às vezes, não sentindo nada. E, claro, vai ver o resultado depois, com o resultado, acreditar no Jorei. Mas, no momento que está recebendo o Jorei, praticamente não sentir nada. Mas, hoje é raro pessoas que recebem Jorei e falam que não sentiu nada, né? É muito raro. A maioria sente um bem-estar, quer dizer, é o aumento da luz do Kasu, do espírito do fogo, né? A própria difusão da messiânica, ou seja, difusão do andamento da construção do protótipo do reino do céu na Terra, está muito mais tranquilo, muito mais leve, né, anda mais assim. Isso mostra chegado o tempo. Mas também, ao mesmo tempo, com a construção do reino do céu, também vem a destruição da era da noite. Então, trabalha junto essa parte da construção com a destruição, né? Antigamente, podemos dizer assim que os alimentos não eram tão prejudiciais, né, que nem hoje. Hoje podemos colocar qualquer tipo desses alimentos citados agora e deixar dentro de uma gaveta e daqui a 2 anos abrir, ele está lá ainda, intacto, né? Tamanha a força dos conservantes, né? E isso dentro do organismo, imagine, né? As coisas que apodrecem que tem que ser comida, pois também o corpo tem poder para quebrar as enzimas, quebrar o alimento. Mas se você ingere praticamente um plástico, né? No Japão não tem nos restaurantes assim, as placas do restaurante são comidas feitas de silicone, de plástico, de cera, numa perfeição que dá vontade de comer. No final das contas, é isso que estamos comendo, né? São alimentos que não dá para quebrar dentro do estômago, né? E isso fica dentro do corpo humano. E o aumento do câncer no ser humano, alarmante, né, da Organização Mundial de Saúde. E onde estão os países mais com índice de câncer, né? A gente brinca aqui que queria morar na Noruega, que queria morar na Suíça, né? Mas justamente são nesses países que são os maiores detentores dessa doença, câncer. Pois o índice ela acompanha a evolução, né? Acompanha a civilização. Então, você praticamente vai no mercado hoje, é muito caro você fazer comida do zero, comprar todos os ingredientes e fazer. Mais fácil comprar pronto, congelado, né? Mas quem fala que aquele congelado não tem conservante? Tem. Pode tirar da geladeira. Eles já calculam um dia que acabar a luz no supermercado, aí depois volta a luz, aquele período ficou sem luz, mas mesmo assim o alimento não estragou. Porque se estragar e alguém comer, vem com processo em cima né? Então tudo isso desencadeia
esse tipo de comércio, esse tipo de... a própria facilidade de encontrar tudo pronto, né? Mas até que ponto isso não é um grande vazamento desse lago nosso, né? O nosso corpo? Então, tampar esses, né? E deixar que, não somente fazer a parte, esperar a parte de Deus, né? No caso, a gente recebendo o jorei, dedicação, né? Mas também fazer a nossa parte, né? Nesse equilíbrio é necessário, pois cada vez mais o mundo está na direção essa do materialismo, em que tudo é descartável, né? Então, pensar bem, né, o que a gente está fazendo com o nosso corpo. Porque também não adianta chegar na hora, não, vou mudar agora. Não dá mais. Lá em Ribeirão Pires, a chegada à Torre Sagrada vai ser feito via barco, né? Então o templo tem um barco, e é um barco de grande porte, pois cabem 80 pessoas. Então agora a gente está testando pilotar ele, né? Só que a gente precisa, de antemão, alguns minutos antes, quando você quer virar à esquerda, alguns minutos antes virar à esquerda. Porque ele não responde de imediato. Ele demora um pouquinho para depois virar. Então, se não tem prática, a gente quer virar na hora, ele não obedece. Então, se chegar muito perto do barranco, ele não vira. Uma coisa que você tem que antever. Então, na vida da gente, mesma coisa, né? Há necessidade de virar o rumo que está indo um pouco antes, né? Chegar na hora e quer vir, está descoberto, viu aquela rocha na frente, todo mundo viu, e querer virar, não vira. Você tem que antever a rocha. Ali vai ter um. Está escrito nos ensinamentos, está tudo aqui. O caminho, o mapa de tudo isso. Mas precisa, antes, esse cuidado antecipado. Pois chegar na hora com muita toxina medicamentosa no corpo e mais os alimentos intoxicados, chegar na hora, a gente fica dependendo de uma grande quantidade de luz, né? Então, a fazer a nossa parte, né? Porque é tão cômodo, né? É maravilha do jorei, então as pessoas acabam ficando, né? Continuam a mesma vida que levava, os alimentos tudo errado, né? E essa comodidade, achando que, né? Por causa do jorei, mas tem que ver esse balanço da entrada de vitalidade com a saída, né? Às vezes o balanço da saída é maior. E todo mundo sabe, numa conta corrente também a mesma coisa, né? Se sai mais do que entra, acaba. Então, essa conscientização, né, do que está, né, de que caminho está correndo o mundo, né? Nesse documentário, o médico falava que ele ficava até, às vezes, no hospital, agoniado, querendo explicar por que todo mundo está lá. Sabia que é pela boca que as pessoas estavam, mas que a ordem do hospital era de não tocar nesse assunto, pois isso não pertencia à esfera deles, do que eles se alimentam, do que eles comem, e sim tentar curar, né? Mesmo naquele estado já final. Então, ele falava que dava um aperto no coração de não poder falar, né? Mas isso é realidade, a gente é o que a gente come. Estão sendo feito uma pesquisa interessante, que é dos descendentes de japoneses, em comparação aos japoneses. Então, são o mesmo DNA, a mesma origem, mas que com clima, ambiente, alimentação, tudo diferente.
e quais são as consequências no corpo dos orientais. Então, é feita a pesquisa e, justamente, os orientais aqui do Brasil têm doenças que não têm os japoneses. Então, isso mostra que justamente vem da alimentação. O principal foco, né? O principal origem de todos esses males. Então, recebeu mais verba, agora vamos pesquisar muito mais a fundo, né, a influência da alimentação. E hoje, tão bem falada a comida oriental, né? Então muita gente do Ocidente também agora ficando fã da comida oriental. E, quer dizer, no fundo, o ser humano sabe o que faz bem e o que não faz bem. A gente sabe o que aquele tamanho de bifão, né, vai fazer mal. A gente sabe disso. E Meishu Sama fala que pode ser comido, mas no equilíbrio tal que as verduras e os vegetais sejam a maioria. Mas a gente não consegue comer nessa proporção certa. Hoje, o prato que você pede no restaurante é a carne e as guarnições, em vez de ser o contrário. A guarnição ser o prato principal e a carne o acompanhamento. Não, é o prato principal, né? Então, tem bastante material, né, na internet, pesquisar, estudar, né, os malefícios do leite, né? Agora está uma discussão calorosa, chega a ser assim, forte, né, do Laís Ribeiro com aquele médico do Fantástico, agora me fugiu o nome, e eles discutindo se faz bem ou não faz bem, né? Mas a gente sabe que no final das contas o que faz mal é a química colocada, né? Tudo isso está escrito, né, nos ensinamentos de Meishu Sama. Então, tudo isso são as coisas que entram para dentro do nosso corpo, mas tem um agravante maior ainda hoje, né, mais do que tudo, até que a alimentação, que é o pensamento negativo, né? Alguns meses atrás eu falei do movimento, né, que tinha de 21 dias sem reclamar, né? Então tinha aquela pulseirinha e tal, quando reclamava voltava ao estaca zero. Então a gente conseguiu ficar, acho que alguns dias, né? Teve gente recorde de ficar, acho que 15 minutos ou 30 minutos e acabou reclamando. Tem um carro aqui na igreja que, quando liga o rádio, ele está sempre numa rádio. Eu não sei mexer nisso, acho que é a memória. E ele sempre liga. Eu não gosto muito dessa rádio, aí troco. Então, mais ou menos a nossa vida, todo dia, vem nessa memória, na memória da era da noite. A estação que a gente acorda e já está nessa estação. Podemos pegar uma estação dos anos 90, que fazia muito sucesso, era um programa de policial que falava das tragédias, horroroso. Se você escuta aquele, você fica em depressão profunda, um dia escutando. E fez muito sucesso. Mais ou menos está assim esse mundo atual, que a gente liga as notícias, tudo já está nesse canal. E é difícil tirar, né? O porquê que a gente não consegue parar e agradecer, né? É difícil, realmente é difícil. Ele nascer e brotar o agradecimento. Uma experiência minha esses dias, eu praticando de pelo menos tirar esse pensamento negativo, de insatisfação e de reclamação. Aí, num determinado momento, num café da manhã, não lembro o porquê também,
veio uma alegria interna tão grande. Falei, que gostoso é isso, né? Aí depois passou. Mas veio do fundo do coração uma alegria, né, de agradecimento mesmo, original, né, brotando de dentro. Então, se não brota de dentro, é difícil manter os 21 dias. Né? Essa é a verdade. A gente acaba voltando para a estação da memória, a estação anterior. Mas, então, vamos deixar assim? Né? Primeiro, é tirar da estação. Se a gente acorda já com vontade de reclamar, pelo menos tira da estação de reclamar. E procura a estação de agradecimento. Fica lá na sintonia fina. É fino. Aqui, Meshama fala que é sutil. Né? Aqui, o Mioti, a sabedoria de Kanon, que é necessário para o ser humano, é muito fino. Não sei se quem já brincou com aqueles rádios amadores, tinha a sintonia, dentro da sintonia tinha uma outra sintonia, que é uma sintonia, chama sintonia fina, né? E procurar a estação, procurar de outro país, às vezes. Então, é uma sintonia fina. E justamente essa é a sintonia fina. Então, primeiro passo, sair, né, desse que está colocado aí para todos nós, que é a insatisfação pura, né? E com isso criando o veneno no próprio corpo, e esse veneno praticamente pior do que qualquer outro tipo de toxina no corpo, né? Quando você vê uma pessoa muito triste, magoada, de cara a gente vê que o rosto muda, o rosto fica escuro, né? A gente percebe a cor, a pele, tudo, né? O olhar, ela murcha, ela morre, né? Então, o ser humano não foi feito assim. O ser humano foi feito, né, de diferente, mirando o sol, mirando a luz. Esses dias tem acontecido de conhecidos aqui do templo de cometerem suicídio. Já acho que é o terceiro caso, o quarto caso de pessoas que conhece outra pessoa, né? Isso mostra como está perto, e estando perto, a quantidade de gente que está cometendo esse absurdo, que é tirar a própria vida, né? Isso tem muito a ver com a depressão. E o que é a depressão? É a não manifestação dessa partícula divina que todos nós temos. É a encobrir tanto que chega um momento que ele sufoca, né? O nosso verdadeiro eu sufoca, né? Ou seja, através do peso espiritual, das químicas, dos remédios, quer dizer, a pessoa abafa o espírito da pessoa, né? Esses dias agora, primeira vez que eu escutei um jogador de futebol, né, no Santos, está com depressão, né? E muita gente que vocês conhecem está com depressão, né? E o que é essa depressão? É justamente o que a gente tem que procurar, né? Isso bem no fundo. Voltando ao lago, como resolveríamos esse problema dos vazamentos, do excesso de calor? A quantidade de água que entra, né? Então, nos deram a ideia, que tal fazer um poço artesiano? São brocas gigantes que vai até no fundo da terra, 200, 300 metros para dentro. E com isso, a pressão que vem do interior da terra empurra a água e brota a água, né? Esse é o caminho espiritual, né? O que o reverendo sempre explicou, procurar dentro de cada um de nós, justamente esse, é perfurar essas cascas, essas camadas criadas pela gente mesmo,
furando, furando, até chegar nesse ponto, nesse centro da gente, né? E com isso explodir, né? E aí você tem luz para dar para todo mundo, água, né? Luz para dar. Pois é de uma quantidade. Ele mostrava vídeo de, assim, uma fartura, né? Até difícil de esconder tanta água, né? É a mesma coisa, a pessoa que alcança esse ponto, ela fica com feições assim, que não consegue esconder a alegria. Não consegue. Esse é o chamado de pessoa iluminada. Ela mesmo se preenche, né? E abundância, né? Tem para repartir. E é infinito, né? A insatisfação é uma coisa interessante. Ela tem o infinito, coisas que você quer ter. Infinito, né? Então a insatisfação vem. É assim que é feito, baseado a civilização atual. Uma insatisfação eterna. Se você tem o iPhone 1, compra o 2. Se compra o 2, compra o 3, compra o 4. Estamos no 8º. E assim por diante. Essa cultura da insatisfação é o que move essa economia, né? Já olhando para baixo, temos também infinitas coisas para agradecer, né? É esse o problema. Para as coisas, a gente olha para cima, né? Que quer. E não olha para baixo com o que conseguiu, né? Recebi um WhatsApp de uma pessoa, de um professor nos Estados Unidos, que está fazendo muito sucesso com, não lembro se agora é 16 mandamentos, aí ele cita os 16 mandamentos e, claro, o principal mandamento é agradecer a Deus. Ser alegre, ser agradecido com tudo que você tem. E ele está fazendo muito sucesso com as palestras dele e tem muitos alunos, e ele termina com a frase que a felicidade da gente é igual ao controle remoto. Quando a gente perde, né, a gente fica desesperado procurando o controle remoto, né? E aí tá aqui, não, o fulano pegou, não é possível, e tal, aquela brigaiada. Aí quando você percebe, ele está debaixo do seu da almofada. Todo mundo tem certeza que aconteceu já com vocês. É isso, a felicidade da gente não está, né, fora, culpando alguém ou alguém que tem que trazer essa felicidade para vocês, né? Está debaixo de cada um de nós. Simples, mas é tão difícil fazer, né? Tão difícil agradecer. Por que o ser humano é assim, né? É justamente do ensinamento. A preocupação também é uma forma de reclamação, né? Porque você não está confiando em Deus. Você está duvidando de Deus que vai acontecer o pior, né? Então, a preocupação também é uma forma de tampar a nossa parte espiritual. Com a preocupação encher a nossa cabeça, encher dentro da gente e não dá espaço para Deus agir. Não tem, porque ele precisa de lugar limpo, um vácuo para ele poder entrar, para ele poder ajudar. A gente preenche com N problemas, N preocupações, e aí como é que Deus pode atuar, né? E por final, é interessantíssimo esse salmo de hoje, né? Esse português e japonês, né? Esse atual ser humano, o que é? Né? Ninguém, né? Ninguém é o ser humano em japonês, né? Muito interessante a gente casar esse português com o japonês, né? Na verdade, sem Deus, a gente não é ninguém, né? Então, agradecer, né? Acima de tudo, esse dia maravilhoso, né, de hoje, e vocês indo para casa, almoço em família, agradecer um por um, né, por não estar acontecendo nada, tá todo mundo bem, na medida do possível, é a palavra. Às vezes a nossa mácula aparece, as nossas impurezas aparecem e que
certas coisas a gente tem que passar, mas na medida do possível, é do melhor jeito possível. Deus dá essa bênção, né? E principalmente, né, agradecer essa proteção infinita dada por Meishu Sama. Muito obrigado pela presença de todos.